Olá, meu nome é Sandra e aqui nesse canal a gente fala sobre emagrecimento, tá? Eu queria começar falando pra você que não importa em qual etapa da jornada você está, você só não pode parar. Vai ter momentos que você vai ter vontade de desistir, vai ter momentos que você vai parar, vai ter momentos que você vai se perguntar muita coisa, tem momentos de muitas dúvidas. E sim, eu sou uma pessoa que está passando pelo processo. Eu não sou aquela pessoa que vem falar sobre algo que não vive. Eu decidi fazer esse canal porque eu sempre tive essa vontade de compartilhar as minhas angústias, os meus medos, os meus anseios, as minhas expectativas. Compartilhar coisas que acontecem na cabeça de quem está acima do peso, na cabeça de quem precisa mesmo emagrecer. E eu gosto muito de ficar observando as coisas. Eu sou aquela pessoa que observa. Eu me observo, eu observo as outras pessoas. Eu não sei se isso seria uma qualidade ou um defeito. Mas tem algo assim que muitas vezes pode ser aquilo que está te sabotando, que eu queria falar com você hoje aqui nesse vídeo. Eu vou contar um pouco da minha história para você ver se encaixa na sua. A minha vida inteira, eu cresci numa família onde tinha muitos irmãos. Então, muitas coisas que a gente consome quando é criança, eu só pude consumir quando cheguei na vida adulta. Passar falta de muitas coisas de alimentação mesmo. E aí hoje eu tenho tudo que eu não pude ter na infância. Hoje eu consigo comprar coisas que quando eu era criança eu passava vontade. E isso faz com que eu precise lutar. Lutar, sim, comigo mesma, todos os dias. Por quê? Porque uma parte de mim quer consumir aquelas coisas que lá na infância eu queria, eu não podia, não tinha como. Tá? Uma família de 9 filhos, eu e mais 8 irmãos. Então, uma parte de mim quer consumir tudo isso. Quer consumir essas coisas. Coisas que a gente sabe que não é saudável. Tem até aquela frase que diz que o proibido é mais gostoso. Então, você fala assim, nossa, hoje eu tenho dinheiro e eu não posso comer isso. Ou não deveria comer isso. Não é que não pode, poder pode. Mas atrapalha o emagrecimento. Atrapalha esse resultado. Então eu tenho que estar sempre aqui, ó, colocando na balança o que eu quero. E aí fica aquela luta. Se eu não posso comprar, se eu não devo consumir, é meio que às vezes vem aquela lembrança de escassez, né? Então, eu tenho conhecimento de tudo isso, eu tenho entendimento de tudo isso que eu tô passando, eu quero compartilhar com você, porque talvez você esteja passando isso. Quem tiver mais ou menos a mesma idade que eu, dependendo da família que você teve, então tem isso. Outra coisa também comigo que acontece bastante. Por ter vivido dessa forma, com a infância desse jeito, eu cresci sendo aquela pessoa que sente a necessidade de ser forte. E essa necessidade de ser forte, ela faz com que eu desenvolva uma dificuldade maior de eliminar peso. Talvez você tenha isso. E já falei disso aqui. Falei num vídeo sobre às vezes a gente tem a necessidade de ser forte, ou a necessidade de aparecer, ou a necessidade de se esconder. E aí, eu vejo em mim muito essa necessidade de ser forte. Porque, como eu disse, se eu pegar toda a minha história de infância, eu precisei ser forte muitas vezes. Eu tive perdas na infância significativas. Então, e eu tenho
desconstruir tudo isso, eu tenho que desconstruir tudo isso, eu estou desconstruindo tudo isso. Mas é algo que, pensa se seu corpo já foi programado, de certa forma, para ser forte. Ele não vai querer ser fraco. Ele não vai querer. Eu estou reprogramando isso em mim. Aceitar essa questão. Sabe como é que eu sei tudo isso? Eu sou aquela pessoa que, quando fica doente, não perco. Não tenho aquele problema de alimentação. Ai, tem gente que fica doente e não come. Eu não tenho esse problema. Eu não passo por isso. E tem tantas outras questões que me mostram que essa proteção, essa questão de necessidade de ser forte é o que mais pega pra mim, é o que mais atrapalha. Às vezes você tem todas essas questões, às vezes você precisa ser forte, às vezes você quer também aparecer, às vezes você tá se escondendo, talvez você tá com tudo misturado, ou talvez você tenha uma dessas questões mais fortes. Eu já tive as outras também, mas as outras eu já superei, que fez com que eu chegasse até o resultado que eu estou hoje. Mas esse o da força, essa proteção, eu acho não, eu tenho certeza que é o mais desafiador de você vencer. Porque quando a gente pensa em ser forte, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Então, o seu organismo, ele às vezes ele vai te sabotar, por quê? Porque para ele é uma questão de sobrevivência. Então, talvez você seja essa pessoa. Aí você quer saber se você é essa pessoa que tem essa questão de precisar, de necessidade, de força, de ser forte, e como isso atrapalha o seu emagrecimento? Você vai ser aquela pessoa que tem prisão de ventre, tá? Você costuma ter mais prisão de ventre ou dificuldade de ir no banheiro, constipação. Você vai ser uma pessoa que vai sofrer mais com problemas de gases, dessas questões intestinais também. Você vai ser aquela pessoa que, como eu falei, quando fica doente, não tem muito problema com a alimentação. Aquela coisa, eu não tô sem apetite, não quero. Você não vai ter muito esse problema se você é essa pessoa que foi moldada para ser forte. Você não vai ter esse problema. Esse daí não vai ser um problema grande para você. Ficar muito tempo sem comer não vai ser um problema grande para você. Não vai. Porque você vai ser forte, né? Talvez você escutou tanto isso ou precisou tanto escutar isso. Talvez você se diga isso. Tem que parar de dizer isso. E aí você tá nessa energia de força. E você nunca... Eu falo por associação. O seu cérebro, ele não associa força, um corpo forte, com alguém bem magrinho. Não associa. Faz o exercício aí. Pensa agora numa pessoa forte. Tenta imaginar uma pessoa forte. O que automaticamente, a primeira imagem que vem na sua mente é como seu corpo associa a uma pessoa forte. A minha vem alguém um tamanho maior, né? Não vem uma pessoa assim, bem esguia, não. Não vem. Pra mim, não vem na minha mente esse tipo de pessoa. Entende como é que funciona? E não é só alimentação, não é só exercício. Tem muita coisa a mais. Por isso que o trabalho tem que ser todas as questões, não é só alimentação e exercício, não é só isso. Tem que ter mais investigação, tem que ter mais busca, mais procura, tem que resolver essas questões emocionais também. E olha que tá aqui falando isso pra você não é tão fácil. Eu sempre quis compartilhar tudo isso, mas eu sempre tive receio. Como é que eu vou compartilhar se é uma grande dificuldade minha? Uma grande dificuldade minha. Mas até eu entender que... Olha pra você ver como é que é a sabotagem. Por que eu tinha dificuldade de compartilhar?
e achava que não deveria, que não era legal. Porque lá no fundo, compartilhar as fraquezas, essas dificuldades, falar de algo que eu ainda não conquistei como gostaria, porque assim, eu já tive resultados, ainda estou buscando mais resultados, mas ainda não cheguei ao meu ponto final, não cheguei aonde eu quero. Então, compartilhar algo sem ter chegado lá, de certa forma, faz eu me sentir o quê? Fraca. E se eu busco, se meu corpo foi moldado para ser forte, ele vai evitar isso. E é bem isso que foi acontecendo a vida inteira. Então, estar aqui falando sobre isso é um grande desafio. É vencer algo. Estar aqui compartilhando isso com você. Porque, como eu disse, tem aquela parte que se sente mentirosa, impostora. Porque como é que fala de algo que ainda não conseguiu completamente? Como é que fala de algo que ainda está vivenciando? Mas como eu já estou conseguindo mudar esse pensamento, eu sei que eu estou compartilhando aqui com você de amiga para amiga. Compartilhando para você, com você, para você se avaliar também, se analisar, parar, refletir, pensar. Muitas vezes o que está acontecendo comigo está acontecendo com você também. A mesma coisa. E é bom essa troca, esse compartilhar. Porque muitas vezes você se sente incapaz, se sente fraca, sente que não vai conseguir. Porque não tem ninguém do seu lado, te ajudando, apoiando. E quando você vê alguém que passa pela mesma situação, fica muito mais leve. Porque, como eu falei, os profissionais, muitos deles, eles não passam pela mesma coisa. Então, é um lugar de fala diferente. É diferente alguém que está falando para você fazer algo que ele nunca precisou fazer, para você lidar com algo que ele nunca lidou. É diferente do que você ouvir alguém que passa pela mesma coisa. Que o mesmo medo que você tem é o mesmo medo que a pessoa tem. As mesmas dificuldades. As mesmas lutas diárias. Então esse canal é para isso. É para você se sentir acolhida, apoiada. É para você começar a pensar diferente. Começar a buscar as respostas, tá? Se questionar. Por que eu ainda não consegui? Por que eu ainda não cheguei lá? Tem que ter esse questionamento. Tem que ter essa observação. O que eu estou fazendo de errado? O que eu posso fazer diferente? Tem muita informação por aí, mas também tem muita coisa que é importante que não é dita, não é compartilhada abertamente e que pode fazer diferença. E eu estou aqui para isso. Esse é meu propósito. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, tá? Se você tá nessa meta, nesse objetivo também, já se inscreve nesse canal, deixa o like, tá bom? A gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais.